Você consegue passar umas dicas para a pessoa comum, assim, ou as pessoas que talvez não vão ter acesso a esse diagnóstico? Existe alguma dica que a gente consegue já dar para essa galera para melhorar de alguma forma? Para elas conseguirem atingir os objetivos de alguma forma, mesmo sem ter esse diagnóstico? Ou isso é algo totalmente fundamental, essencial? Para ganho de massa magra, para perda de massa de gordura. Para ganho de massa magra. Vamos falar de... Não, perca de gordura. Vamos seguir a linha do emagrecimento? Em relação ao parâmetro de emagrecimento, muitas pessoas às vezes não têm condição de procurar um serviço especializado. O que elas podem fazer? Começar a mudar os hábitos alimentares. Esse é o primeiro ponto. Então, o que seria isso? Então, o que a gente discute bastante na prática clínica? É desembalar menos e descascar mais. Maravilha. Tá? Então, diminuir o nível de consumo de alimentos ultraprocessados, são chamados junk food, os alimentos industrializados. E aumentar o consumo de alimentos o quê? In natura. Então, alimentos da natureza. Alimentos que não passaram por nenhum nível de processamento. Por quê? Porque esses alimentos eles vão ter o quê? Nutrientes. Questão que nós não vemos, por exemplo, muitas vezes nos industrializados. Eles vão ter, provavelmente, menos calorias, porque esse industrializado ele vai ter uma palatabilidade maior, ou seja, você come um, você vai comer o segundo, é como o bis, você vai comer até você terminar a caixa dele. Por outro lado, o que é interessante? Se a gente colocar aqui, eu vou dar um exemplo de uma fruta, do morango. O morango, em torno de 10 unidades de morango, apresenta menos de 40 calorias. Então, você vê 10 morangos menos de 40 calorias. Então, de certa forma, você fica saciado com um nível muito baixo de calorias. E agora, se a gente jogar uma caixa de bis, quantas calorias? Tá? 4, 5, 6 vezes mais? Então, são trocas que nós podemos fazer para diminuir o quê? A quantidade de calorias e, além disso, se nutrir melhor. Então, esse é o ponto-chave. É desembalar menos e descascar mais. Olha aí. Esse é um termo que a gente até tinha escutado, né? E como isso é prático, né? A pessoa consegue praticar isso agora. Chega em casa, em vez de abrir o bis, vai lá e descasca a laranja. Tem alguma fruta que não é indicado, assim, em quantidade? Porque eu sei que a gente já escutou falar aqui, a gente vê na internet também, sobre a laranja, que a gente espreme ali, faz o suco de laranja, que talvez isso não faz bem como as pessoas imaginam. Então, na realidade, o que nós temos? Qual que é a diferença da laranja espremida para a laranja cortada e consumida? A quantidade que você vai comer dessa laranja, se você fizer o suco, ela vai ser muito maior. É muita laranja ali, não é? Você 10, 15 laranjas. Então, você vai adicionando essas laranjas, você vai adicionando essas calorias. Então, o que é recomendado? Coma fruta e evite, tá, em excesso o suco. Tá? Mas agora, se a gente comparar a questão de suco de laranja e até mesmo uma Coca-Cola, é bem diferente. Talvez, dependendo da quantidade que você ingira, não vai fazer diferença em nível calórico, mas aí em nível nutricional, a gente não tem nem comparação. Tá? Daí tem essa questão também para se observar. Mas o mais importante é consumir com moderação quando nós falamos de suco, até mesmo porque nós vamos exagerar nessa quantidade. E ponto-chave é a constância. Dessa forma, assim, fazer essas trocas. Eu não vou tomar a Coca-Cola, mas eu vou exagerar no suco, também não vai dar bom. Então tem que ter uma constância. Tá? Uma constância e evitar esses exageros. Total. As pessoas, elas iniciam a mudança de vida totalmente radical, num radicalismo, né? Por exemplo, deu o final do ano aí, dezembro, janeiro, a galera já começa a treinar às 5 da manhã, 2 horas por dia, já muda totalmente a alimentação. Isso é receita pro desastre, né? Receita para não dar certo ali as coisas, né? Surgiu uma pergunta esses dias, eu queria um esclarecimento sobre ela. O que seria mais importante entre a alimentação e o treino? O que a gente colocaria ali que é o mais importante? Eu sei que talvez a gente esteja falando de um depende do outro, né? Mas se a gente pudesse colocar em porcentagem, o que vale mais? O que eu tenho que prestar mais atenção se for para mim fazer alguma coisa diferente? O que você diria? Nós vamos supor, se eu falo para um indivíduo que já treina constantemente, o que seria mais importante para ele nesse caso? A alimentação. Tá. Agora, para o indivíduo que se alimenta relativamente bem e treina pouco,
o que seria mais importante para ele? O treino. O treino. Ah. Então, um vai estar, como você já adiantou isso, um vai estar casado com o outro. Sim. Só que, o que eu preciso pensar? Eu preciso pensar na rotina, eu preciso pensar em como essa pessoa responde, então, se ela está em déficit ou se ela não está de algum nutriente, ou se ela está consumindo menos proteína que o necessário, porque assim, nós temos alguns pontos importantes, até mesmo como que está essa distribuição dessas proteínas. Porque se a gente analisar, a proteína a gente não vai estocar ela. Então, eu não posso consumir toda a minha proteína do dia em uma refeição só. Certo. Eu tenho que dividir essa proteína pelo menos em 4 refeições, tá? Distribuir ela de forma equalitária, não precisa ser exatamente igual, para que esse indivíduo consiga absorver essa proteína e essa proteína consiga fazer o quê? Com a sua função para ajudar no processo de hipertrofia, tá? Então, esse é um ponto importante. Por quê? Quando nós olhamos para os carboidratos, o carboidrato ele vai ser armazenado no nosso corpo, ou como glicose, ou glicogênio hepático, glicogênio do fígado, ou glicogênio muscular. Quando nós ingerimos alimentos com lipídios, as gorduras, o que vai acontecer? Esse alimento ele também vai ser, esse lipídio, dependendo da situação, ele também pode ser estocado. Ou estocado em forma do quê? De gordura lá nos adipócitos, tá? Que são as células de gordura. Só que, quando a gente fala de proteína, ela não vai ser estocada. Então, eu preciso dividir ela muito bem ao longo do dia, para que eu tenha o quê? A absorção dessa proteína no meu corpo. Tá? Então, se eu fizer isso de uma vez, não vai dar bom. É que nem aquelas pessoas, por exemplo, que treinam e depois do treino ela toma 3 scoops de whey. Então ela toma, não vai absorver tudo isso. É interessante mesmo, que ela fracione, tá? Então 2 scoops, é interessante que ela fracione isso para potencializar a absorção. Ou ela treina, vamos supor, ela treina às 11 horas da manhã, tá? Ela vai almoçar 12:15, só que 12:00 ela já tomou um scoop de whey. Tá, mas ela vai ingerir proteína ali depois. Não seria mais interessante ela tomar antes, tá? Então, muitas pessoas confundem e acham que a proteína, por exemplo, o whey protein, ele deve ser ingerido logo após o treino. Ou em quantidade, né? A galera... Não, sou um cara que eu até agora eu tava pensando que era isso, cara. Você tá fazendo errado, Então tem que fracionar, então. Você tem que fracionar e distribuir no dia. O que a gente usa mais de energia durante e após o treino? Nós vamos usar ou carboidrato ou lipídio, ou os dois, dependendo da intensidade que a gente treina. Se a gente treinar numa intensidade mais alta, nós vamos depletar mais carboidrato, mais glicose. Se nós treinarmos numa intensidade mais baixa, nós vamos depletar mais lipídio como substrato energético, tá? Então, esse é o ponto. Então, após o treino, principalmente quando a gente fala de glicose, de carboidrato, a gente tem uma reserva limitada. Quantas calorias nós temos? Em torno, um homem de 70 quilos, tá? Não um atleta. Estou falando um indivíduo saudável. A gente vai ter em torno de 2.000 calorias advindas das reservas de glicose, ou glicogênio muscular, ou glicogênio hepático. Então, nossas reservas, elas decaem rápido. É difícil delas chegarem a 0, mas elas decaem. Então, o que nós precisamos fazer para recuperar esses músculos que foram trabalhados? Ingerir carbo e não ingerir a proteína. Você fala depois do treino, depois um pouco do treino. de carbo? Não, mais carbo, numa proporção de 3 ou 4 para 1. Vamos supor. Mas isso para hipertrofia ou para... Também para hipertrofia. Então, uma razão 3 ou 4 para 1. O que seria 3? 3 porções ou 3 partes de carboidrato para uma de proteína, ou 4 para 1. Então, isso não é o Braulio que está falando isso. Isso são as evidências científicas que discutem esse ponto. Isso tá? muda então, o prato do brasileiro, hein? Isso muda o formato da construção de um prato, né? Porque ali se 3 proteínas para um carboidrato, é isso, né? O contrário. 3, tá. Isso pós-treino. Pós-treino, tá? Então, nós precisamos fazer com que essas reservas voltem. Então, nós precisamos ingerir mais
carboidrato. E muitas vezes as pessoas que estão perdendo peso, o que elas fazem? Elas restringem demais o carboidrato. Elas restringem demais o carboidrato e a partir daí o que começa a acontecer? Essa pessoa começa a passar mal, essa pessoa começa a ter dor de cabeça, essa pessoa também por vezes começa o quê? Perder até massa muscular, dependendo da proporção e da divisão que é feito esse processo. Então ela precisa de uma orientação do profissional para que ele coloque o quê? Essa divisão correta ao longo do dia para que essa pessoa não tenha uma perda de massa muscular.